Fala pessoal, antes de continuar aqui o comentário do artigo, queria mostrar para vocês uma figura aqui em que ele coloca ali num gráfico essa redução da afinidade. Tá aqui. Aqui eu tenho zero, é 1% de mudança, né, com relação à afinidade entre o vírus e os anticorpos IgG. Para o wild type, ele observou ali uma variação para menos, então uma redução na afinidade quando ele tinha a biliverdina, que chegou aí até 50% na mediana, acho que ele falou em mediana, por volta aqui de menos 34, uma redução significativa. E para o caso do vírus mutado, com a mutação que diminui a afinidade dele, da spike, pela biliverdina, ele teve aqui na mediana menos 2%, então próximo aqui de zero, então aparentemente nenhuma mudança, né? Beleza, voltando aqui para os comentários, ele faz um novo experimento em que ele usa 38, na verdade eles, né? A primeira autora é uma mulher, né? Chiara Rosa. Então, 38 IgGs anti-SARS-CoV-2 e outros 15 IgGs anti-SARS-CoV-2 S1, específicos ali para a subunidade S1, monoclonais. No caso aqui, eu até coloco aqui no final a diferença entre policlonais e monoclonais. Uma diferença é a origem, né? A origem aqui são de vários clones e aqui de um clone só, né? Mas uma outra diferença importante é que os policlonais reconhecem vários epítopos no mesmo antígeno. Então tem um antígeno, que é uma fração ali é um polipeptídeo, uma fração de uma proteína, e os policlonais, anticorpos policlonais, podem reconhecer várias regiõezinhas, vários epítopos daquele antígeno. Já os monoclonais, eles são específicos mesmo, eles vão ali naquele mesmo epítopo do meu antígeno. Beleza. Todos os anticorpos que eles testaram reconheceram o NTD, ou reconhecem o NTD. Então, a princípio, era para eles reconhecerem essa região N-terminal do domínio N-terminal da spike. Na presença de 10 micromolar de biliverdina, 9 de 53, ou seja, 17% dos IgGs, perderam afinidade pela spike wild type, mas não pela spike N121Q. Então, coloquei biliverdina e 17% dos IgGs perderam afinidade pela spike sem mutações, mas não perderam pela spike mutada. De novo, mais ou menos os mesmos resultados que a gente obteve ali usando o soro e naquele primeiro experimento também. Resultados semelhantes foram observados usando-se a proteína spike completa, wild type, versus a N121Q, a spike mutada, transfectadas em células REC293. Pegaram nas células REC293, colocaram, ou transfectaram, né? Colocaram ali a spike wild type em algumas e a spike mutada para reduzir a afinidade com a biliverdina em outras. E resultados semelhantes. Na presença de biliverdina, as wild types na presença de biliverdina não eram reconhecidas. As mutadas na presença de biliverdina eram reconhecidas porque não tinha essa afinidade toda com a biliverdina. A biliverdina não afetou a reatividade de anticorpos RBD específicos, como esses dois aqui. Então, anticorpos que eram NTD específicos, que reconheciam ali vários antígenos, vários epítopos nessa região, né, que vamos chamar de antígeno, na região NTD, mas também tínhamos ali anticorpos que poderiam ser testados, que foram testados, que eram RBD específicos, que é aquela região que faz a ligação com a EC2. E
a biliverdina, a presença de biliverdina, não afetou a afinidade desses anticorpos RBD específicos com a proteína spike. Então é mais relacionado mesmo à região NTD. 2 dos anticorpos testados haviam sido previamente reportados como neutralizadores eficientes de um pseudovírus SARS-CoV-2. Então, eles observaram que alguns anticorpos perderam essa afinidade em presença de biliverdina e alguns desses anticorpos eles funcionavam como neutralizadores, né, da spike, logo do vírus. Né? Então, é um problema. Se eu tiver biliverdina em excesso, mesmo que eu tenha anticorpos sabidamente neutralizadores, eu posso ter esse problema, né? Essa perda de reconhecimento do sistema imune, né? Vamos dizer assim, dos IgGs, com relação ao vírus. O impacto sobre a reatividade é maior ou menor dependendo do anticorpo. Em alguns casos, então eles testaram vários anticorpos, vários IgGs, alguns anticorpos com menor poder neutralizador, na ausência de biliverdina, apresentaram melhor poder neutralizador na presença de biliverdina. Então, pelo menos isso, né? Tem uma variação de anticorpo para anticorpo e alguns que eram até não tão bons assim para neutralizar na ausência de biliverdina, acabaram sendo um pouco melhores na presença de biliverdina. Então, temos aí dois lados da moeda. A biliverdina inibe a ligação de anticorpos ao NTD da spike de SARS-CoV-2 via mecanismo alostérico. Então, o que é essa alosteria? Isso aqui acontece muito no caso de enzimas. Você tem uma enzima que ela é funcional, ativa, numa conformação terciária dada, e devido à ligação com alguma outra molécula, ela muda a conformação e acaba se tornando inativa. Mas isso é comum. E o nome desse fenômeno é alosteria. E os autores, eles verificaram isso, eles fizeram a reconstrução de trímeros de spike ligados a uma, duas ou três porções FAB do anticorpo P008056. Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem. Aqui são os resultados do teste de ELISA. E aqui eles fizeram a imagem de uma porção FAB. Eles viram que, na verdade, a melhor configuração para fazer esse imaginamento aqui, essa reconstrução, foi só com 1. Né? Eles testaram com 1, 2 e 3, mas a melhor imagem saiu aqui com apenas um FAB ligado. Aqui eu tenho imagem, e olha só, eles fizeram um vídeo mostrando essa ligação do anticorpo. Aqui você tem a molécula de biliverdina, e lá vem o anticorpo fazer a ligação. Veja que, para que a ligação ocorra, vou colocar aqui em looping, para que a ligação ocorra, é preciso, né, na presença aqui da biliverdina, é preciso que a proteína sofra uma deformação. Pelo menos eu entendi assim, depois vocês verifiquem lá no artigo. Mas é mais difícil, né? Eles queriam explicar o mecanismo. Então, qual é o mecanismo? Para que esse anticorpo, essa porção FAB do anticorpo, se ligue à proteína, é preciso que ocorra essa mudança conformacional e ela não é favorável, né, termodinamicamente. Eles observaram que, uma vez ligada à spike, a biliverdina, vou deixar aqui o vídeo, confere estabilidade termodinâmica a esse complexo spike e biliverdina, consistente com a resistência à ligação de um anticorpo cuja ligação ao NTD depende de um grande rearranjo conformacional. Então, por que ele perde afinidade? A spike perde afinidade com o anticorpo? Porque eu preciso de uma mudança, um rearranjo conformacional tal que não é favorável termodinamicamente. É melhor ele permanecer naquela conformação ligado à biliverdina do que numa outra conformação que provavelmente vai precisar ganhar energia, né, para fazer isso, né, para fazer essa mudança de conformação e se ligar ao anticorpo. Então, por isso essa perda de afinidade. Mesma coisa daquela questão das enzimas, né?
perde a função em função de uma nova conformação, alosteria, mecanismo alostérico. Na discussão, eles dizem que grande parte da antigenicidade da proteína spike deve-se a epítopos dominantes no NTD, no domínio NTD, N-terminal. Então, pode ser tanto no RBD, em outras regiões, quanto no NTD. Ele está falando que grande parte da antigenicidade dessa proteína poderiam ser utilizados anticorpos para neutralizar o vírus, né, usando essa antigenicidade, e o que ele verifica é uma perda dessa antigenicidade devido à ligação com a biliverdina. Então, vírus normalmente, eles empregam, isso aqui foi interessante, a glicosilação dos seus envelopes como forma de proteger seus epítopos antigênicos. Então, eles são estranhos ao organismo? São. Eles têm antigenicidade? Tem. O que eles querem? Querem se proteger, querem infectar. Então, o que eles fazem? É glicosilar o seu envelope para diminuir o reconhecimento pela imunidade humoral, pelos anticorpos. E o que os autores observaram foi uma nova forma de evasão, que havia essa alosteria, que eles chamaram de masking, né? Regulada pelo recrutamento de metabólitos do M. Eles recrutam esses metabólitos, no caso a biliverdina, e dessa forma conseguem escapar da imunidade humoral. Ao contrário da glicosilação, no entanto, uma vez no pH ácido, por exemplo no compartimento endossomal, esses metabólitos do N podem ser liberados, com a spike voltando à sua conformação original. Então, aquilo que a gente viu, né? No pH ácido, a afinidade diminui, né? O KD aumenta, KD de dissociação da biliverdina com a spike. E aí o que acontece? Libera-se essa molécula de biliverdina e a spike volta à conformação original dela. Os autores sugerem que spikes, a afinidade entre anticorpos e antígenos, KD da ordem de PM, fica interessante também, um KD de dissociação entre anticorpos e antígenos é da ordem de picomolar. Ela é bem superior, né, à afinidade em relação à afinidade da spike com esses metabólitos do N, que é da ordem de nanomolar. Então, picomolar é entre um anticorpo e o seu antígeno, chave, fechadura, né? Você tem uma afinidade muito grande. Um KD de dissociação muito pequeno, 1000 vezes menor, né, na ordem de picomolar, 1000 vezes menor do que entre a spike e os metabólitos do N que eles observaram, que é da ordem de nanomolar. Entretanto, os metabólitos do N podem atingir concentrações molares cada vez maiores, inclusive variando com a localização anatômica, dependendo do local do organismo, você vai ter uma concentração maior, e aí na competição acaba que eles ganham, né? Os autores sugerem que spikes deficientes pela interação com tetrapirróis poderiam ser usados em vacinas. Então, se você usa uma spike que não tem essa afinidade com o tetrapirrói, você pode induzir o reconhecimento dessa spike. Ele não vai ter esse problema de afinidade e logo de não reconhecimento pelo sistema imune, né? Ele vai reconhecer aquela spike. Então pode ser usado como vacina. Beleza? É isso para esse artigo publicado na Science recentemente, né? Valeu, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.